Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Inter Invest Educacional e Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura do pregão de 20 de abril de 2011, último pregão da semana. Então vamos ver se a gente tem hoje aí um dia um pouco mais movimentado do que foi o dia de ontem. Tá? O dia de ontem foi um pouco complicado, foi um pouco difícil, como a gente chamou aí, foi o pregão do sono, né? Então a gente ficou o pregão todo morrendo de sono porque não tinha muita coisa para fazer, tá? Então vamos ver se hoje a gente consegue aí um pregão movimentado, com belas operações, que é o que a gente está precisando para passar o feriado aí tranquilo, né? Bom, gente, o que a gente pode falar do mercado? Vamos lá, as quedas pararam, tá? Então aquele desespero todo que estava tomando conta do mercado parece que deu um alívio aí, deu um refresco. A gente já tem vários ativos com possibilidade de correção, certo? Então, já fica complicado a gente falar em venda neste momento. Então tem bastante ativos aí que já estão, como eu disse, dando possibilidades de repique. O índice também já está dando sinais de que pode corrigir um pouco, de que pode voltar a subir um pouco. E para esses repiques, na nossa opinião, o setor mais cotado, assim, o setor que pode dar uma impulsionada mais forte é o setor de commodities, tá? Então é um setor que está alguns ativos apanharam bastante, cederam bastante, e também, por essa razão, eles podem recuperar bastante. Tá? Então, eu acho que isso pode ser bem importante aí. Tá? A gente tem, já temos ativos aí com 10% de afastamento, com mais de 10% de afastamento em relação às médias do diário. Então, isso significa que uma correção já é necessária. Tá? A gente já tem que, já precisa de uma correção. Quanto ao mercado americano, está tranquilo, continua lá em cima, perto da máxima do ano, fez uma correçãozinha próximo do semanal, influenciado por uma notícia, se recuperou já no dia seguinte, e estamos lá na mesma balada, continuamos sempre fortes lá fora. Agora estamos em um momento de acumulação lá no mercado americano, o que é até normal pela forte alta que ele teve nos últimos meses aí, tá? Então, essa fase, esse período de acumulação aí, ele é absolutamente normal dentro do movimento de alta, tá? Nós temos de notícias para o dia, hoje, às 11 horas saem dados de construção e às 11h30 saem estoques de petróleo, tá? Então isso deve dar uma movimentada um pouco maior aí, tá? A gente está muito próximo, então, como eu disse, falando já do call, como é que a gente bolou esse call para vocês, qual foi a lógica. A gente está muito próximo de uma correção e muito esticado no diário, tá? Então hoje nós não vamos recomendar nada para venda, certo? Hoje vai ser um call onde nós vamos trabalhar apenas com compra, apenas com ativos para compra. Uma vez que, como eu disse para vocês, estamos muito próximos de uma correção, é muito perigoso vender, tá? Então a gente vai trabalhar primeiro com compras, tá? E se não der certo, Fabiano, se por acaso você estiver errado e o mercado começar a cair? Se o mercado começar a cair, a gente vai ter que ver o que vai estar caindo na hora do pregão, na hora da queda, e tentar aproveitar algum movimento desse, mas a gente vai ter que selecionar na hora, tá? Previamente, assim, antes do pregão começar, só pelos gráficos, não tem nada bonito para venda, tá, pessoal? Então, a gente tem que ser sincero com relação a isso, tá? Principalmente com o fechamento de ontem, não tem como a gente ficar tranquilo aí, recomendando venda para vocês, tá? Vamos ver como é que vai ser então? Bom, gente, vocês estão vendo aqui na minha tela o Ibovespa diário, tá? Tivemos aí um fechamento bom ontem, fechando bem próximo da máxima do dia. Tudo bem, fizemos um candle dentro dos limites do candle anterior, que pode ser entendido como um arame, a mulher grávida, um candle de indefinição. Recuperamos os 66 mil pontos, certo? E a gente está cada vez mais próximo de um repique aí, tá certo? Claro que não dá para a gente se enganar, gente, pessoal. A gente está falando hoje para day trade, tá? Então, não tem como a gente falar em compra nesse mercado do jeito que está, certo? A gente vai operar comprado agora no intraday. A gente tem alvo para corrigir provavelmente aí até 67 mil pontos, alguma coisa nesse sentido, 67.200, mas isso é um mero repique diário, tá? Então a gente está realmente em
tendência de baixa no diário, e a gente tem que entender essa tendência de baixa, tá? A gente não pode acreditar que vai reverter a todo momento, e também não pode acreditar que simplesmente já caiu demais e agora vai voltar a subir. Também não tem lógica alguma isso, tá? Então realmente podemos ter um repique aí no diário, uma correção nos tempos menores, isso é absolutamente normal. Só que a gente tem que também saber que a gente não deve acreditar nessa alta tão forte, porque a probabilidade dela vir é pequena, tá? O mercado continua vendedor. O mercado americano, ontem também deixando um candle de recuperação, corrigindo aí nas médias do diário, tá? Então, por baixo, também deixando um candle dentro dos limites do candle anterior, o que é normal, face à movimentação que a gente teve na segunda-feira, tá? Então tivemos aí uma queda muito acentuada, chegamos a cair 2% lá fora, então é normal que ontem a gente não tenha rompido nem máximas nem mínimas, tá? Mas demonstrou força o mercado sim, e eu acho que tem tudo para continuar desenvolvendo. Como eu disse, o Dow Jones está tranquilão, uma correção aqui próxima do semanal, próximo dos 12 mil pontos, e deve voltar a subir aí nos próximos dias. A gente acredita em mais um teste dessas máximas aqui lá em 2.400 pontos, tá? Futuro americano hoje confirmando nossa expectativa, trabalhando com 1% de alta já, então muito forte o futuro, já fazendo máximas em relação ao dia anterior, tá? Então vamos colocar aqui para vocês poderem visualizar melhor o belo candle do futuro. E, gente, o índice futuro americano, como vocês podem ver aqui, ele já está lá, próximo da máxima do ano, tá? Então, da máxima anterior, perto lá dos 2.400 pontos, tá? Que era essa máxima aqui. Então, tendência é que o Dow Jones também suba forte hoje, vai lá testar. Se não testar isso hoje, vai preparar um teste para os próximos pregões aí, tá? Então, como eu disse para vocês, muito forte o mercado americano, 1% de alta lá é muita coisa. Então o mercado Dow Jones deve abrir bombando para cima. E vamos aguardar que ele vai então fazer esse teste lá dos 12.400 pontos. Ele deve abrir já testando isso aí, tá, pessoal? Deve abrir muito próximo desses 12.400 e possivelmente teremos um teste da máxima do ano ainda hoje, tá? Vamos aguardar para ver aí. Nosso índice futuro também abrindo em alta forte, tá? Então temos aí em relação ao fechamento de ontem, temos mais de 1.000 pontos de alta, tá? Então muito bonito o nosso mercado. Deixou aqui o invertido, ontem enrolou um pouquinho e hoje abriu em alta fortíssima, tá? Observem aqui, ele está abrindo com gap já bem esticado aqui em relação às médias, e agora ele tem que a gente tem que aguardar uma correção aí para conseguir uma entrada um pouco mais segura, um pouco mais tranquila. É ruim quando abre em gap desse jeito, porque sempre vem uma correção, ou sempre pode vir uma correção, e a gente pode acabar sendo estopado de bobeira desses movimentos aí, tá? Então é sempre perigoso quando isso acontece, tá, gente? De qualquer forma, nem pensar em venda para o pregão de hoje, pelo menos neste início. O que pode acontecer sim é o mercado consolidar em cima e depois até vir a ceder um pouquinho. Mas neste começo não temos razão alguma, não temos por que acreditar em vendas, ok? Então vamos lá, vamos às recomendações de compra da nossa equipe para vocês. BBAS3, Banco do Brasil. Já estávamos de olho no BBAS ontem, deu o sinal que a gente estava aguardando, trabalhou em alta tranquila no dia aí, não desenvolveu muito forte, não foi uma alta absurdamente consistente, teve aí 1% de alta mais ou menos, mas conseguiu romper esses R$28 e fechar acima disso, que já é muito legal, tá? Então, uma vez que nós rompemos esses 27,89, a gente agora fez máximo em relação ao pregão anterior e temos alvo aqui nos 28,60, 28,65, alguma coisa nessa região aqui, tá? Que são as médias do gráfico diário. Então dá para acreditar que ele pode se desenvolver até lá, tá? Então vale a pena acompanhar. O ativo é BBAS3, o Banco do Brasil, tá? Quem quiser alguma análise, por favor, já coloca lá no chat para a gente poder programar melhor o tempo aqui no nosso programa, ok? Nós temos também BBDC4, temos Bradesco, mesma condição
do Itaú. Acabou voltando um pouquinho o Bradesco no fim do dia ontem, mas graficamente está muito bonito, tá? Deixou um belo invertido aqui no diário e rompeu ontem, confirmou esse invertido, fazendo o máximo em relação ao dia anterior, e veio testar aqui essa região das médias, dos R$ 32, tá? Então hoje, pessoal, vale a pena a gente ficar de olho aí no rompimento aqui desses R$ 32, tá? A máxima de ontem é 31,90. Se romper, perdão, 31,90, deixa eu confirmar aqui. A máxima de ontem é 31,91, para ser mais preciso, tá? Então a gente está muito próximo da região dos R$ 32. Então eu acho que vale a pena acompanhar. Caso ele rompa esses R$ 32, ele deve sim, daí sim se desenvolver. Deve ir embora e testar lá os R$ 32,50, R$ 33, R$ 34. Enfim, pode voltar lá testar essas máximas e algum tipo de resistência que encontra que é o meio do caminho, tá? Então vale a pena acompanhar. Banco Bradesco, o código é BBDC4, tá? Temos também o Itaú, o TUB4, também mesma condição do Bradesco, deixando aqui um belo invertido em diário, rompendo máxima em relação ao candle anterior no dia de ontem, trabalhando aqui como já em repique no diário, passando pela resistência das médias aqui na região dos 37,10, 37,20, tá? E mais uma vez, temos máxima de ontem do Itaú aqui em 37,40, tá? Então, temos uma pequena resistência aqui na região dos 37,50 e depois disso tem caminho livre para ir lá testar R$ 38,00, 38, 39, 39,50, tá? Eu acho que pode ficar bem legal, vale a pena a gente acompanhar, tá certo? Então, fiquem de olho aí, rompendo 37,40, 37,50, ele pode ficar bem interessante. O ativo é Itaú e o código é ITUB4, ITUB4, tá? Perdão. Temos aqui também a BVMF3, BVMF muito bonita, fazendo o máximo em relação aos pregões anteriores, apesar de ter voltado e ter fechado aqui na mínima do dia, tá? Isso não é muito legal, mas de qualquer forma está aí, tá? Então é uma recomendação ficar de olho nela, ela pode se desenvolver bem. Como eu disse, caso rompa esses 11,68 aqui, ela tem espaço para se desenvolver. Vai encontrar algum tipo de resistência aqui nos 11,87 e depois disso ela teria caminho livre para testar lá os R$ 12, tá? Fiquem de olho na BVMF a partir de 11,78. Com o mercado puxando forte como está hoje, eu acho que tem espaço ainda para ela se desenvolver, tá? Nós temos também aqui, além da BVMF, a Cirela. A Ciri 3 está muito bonita a Cirela, montando pivô de alta aqui no diário. E eu acho que pode sim se desenvolver ainda mais, tá? Tem espaço, tem alvo, primeiramente aqui em 17,26. Tem pelo menos aí 3% de alvo, tá? Então bem interessante. Acompanhe a Cirela, caso ela rompa aqui 16,74, ela abre espaço para ir lá testar os 17, os 17,26, tá? Então fiquem de olho aí. Muito bonita essa construtora, acho que vale a pena acompanhar. O ativo é Cirela e o código é CYRE3, tá? Temos lá também a Rossi. Muito bonita a Rossi no dia de ontem também, deixando aqui um belo candle, fechando na máxima do dia. E rompendo aqui 14,53, ela tem espaço para se desenvolver ainda mais, tá? Ela deve lá testar pelo menos os 15,18, ok? Então acho que vale a pena acompanhar a Rossi RZ3. A partir dos 14,53 tem tudo para continuar se desenvolvendo aí, tá, pessoal? Então o ativo é Rossi Residência, o código é RSID3, RSID3. Nos interessamos por ela a partir de 14,53, tá? Temos aqui a Gafisa, a GFSA3. A Gafisa pode estar falhando um fundo aqui, tá? Ela testou uma vez, testou duas, três, quatro, cinco, seis, e pode não estar rompendo essa região aqui dos 9,60. E ontem deixou um candle muito bonito, tá? Então ela tem a se recuperar bastante ainda em relação ao setor, tá? Então vale a pena acompanhar a Gafisa.
Caso rompa aqui os 10 e 11, ela tem tudo para testar essa região aqui dos 10,35, 10,40, depois 10,70, que são as primeiras resistências dela aqui nessas médias do diário depois do semanal, tá, pessoal? Então vale a pena acompanhar, tem um alvo muito interessante, mais de 4%, então vale a pena ficar de olho nela, rompendo aí os 10 e 11, tá? A gente se interessa pela Gafisa, GFSA3, ok? Temos lá JBSS3, que movimento da JBS ontem, né, gente? Incrível, fica até difícil de falar alguma coisa dela. Vocês podem ver aqui, ela chegou a subir bem, depois voltou praticamente tudo e foi lá fechar na mínima do dia, tá? Então, alguma coisa está errada no meu gráfico aqui, tá, gente? Esse meu candle aqui do diário, ele não está mostrando a realidade de ontem, tá? Eu não sei o que aconteceu aí, mas não foi isso que ela fez, tá? Então, esqueçam esse candle aqui. Alguma coisa deve estar errada no meu gráfico, tá? Então, vamos trabalhar aqui com 15 minutos, que vocês podem visualizar melhor o que aconteceu, tá? Ela fechou na máxima do dia, tá? Que movimento que ela fez ontem, tá? Era isso que eu estava procurando aqui no meu gráfico e não estava encontrando. Deve ter algum erro na minha plataforma, eu vou arrumar na sequência aí, tá? Simplesmente subiu aí mais de 3%, tá, pessoal, ao longo do pregão, fechando na máxima do dia, movimento fortíssimo, e é um ativo que está bem descontado no dia aí, tá, no ano aí já. Ela perdeu aqui na região dos 5,50 na segunda-feira, caiu forte, e ontem se recuperou bem, tá, então deixando aí uma espécie de um contra-ataque. Como eu disse, vocês não conseguem ver isso aqui no diário, porque está errado o meu gráfico, tá, mas ela fechou aqui nessa máxima, ela fechou nessa região aqui, tá. Então, pessoal, rompendo a máxima de ontem, que é aqui 5,55, ela tem espaço para vir buscar aqui os 5,74, que era a mínima anterior do ano, e essa região já é a primeira resistência dela. Vamos ver como é que ela vai reagir por aí. Mas só até aqui, os 5,74, a gente tem aí 3% de alta, tá? 3% de alta. Então eu acho que vale a pena acompanhar também, tá? O ativo é JBS, o código é JBSS3, tá? Nós temos também MMXM3, tá? Também meu sistema está marcando errado aqui no diário, não sei o que está acontecendo, peço desculpas a vocês aí, mas ela fechou muito bonita, ela fechou aqui em 10,76, tá? Então vamos marcar a máxima dela aqui, tá? Neste ponto, 10,82. E a partir disso aqui a gente se interessa por ela, tá? Então, como eu disse, esqueçam esse candle que vocês estão vendo aqui, ele não é real, isso é um erro na minha plataforma, que está acontecendo em alguns ativos, é o segundo que acontece já, vou tentar resolver depois do call, mas fiquem de olho nela aí então, tá? A partir dos 10,82, que é a máxima de ontem, ela fechou muito próxima da máxima, então fechou muito bonita, tá? Rompendo aqui 10,82, ela deve ter espaço, deve abrir alvo lá para buscar R$ 11,50, R$ 11,48, tá? Eu acho que pode ser bem interessante aí, tá? Só ratificando aqui, o Anderson do JBS chegou a 5,35, exatamente, tá? Ela chegou a 5,34, na verdade, primeiro candle do dia. Mas depois ela voltou tudo, tá? Ela voltou tudo e fechou lá no 5,55, tá? Então a mesma coisa aí, a MMXM3, ela fechou lá bem a 10,76. E no diário aqui está mostrando outra coisa, eu não sei dizer o porquê para vocês, tá? Temos então também GGBR4, tá? Vou conferir já no 15 minutos antes de dizer para vocês o que ela fez. Essa está marcando certo. Temos aqui um candle de reversão aqui na Gerdau, deixando aqui um belo invertido. Chegou a perder a mínima do dia anterior, a mínima de segunda-feira, acabou voltando tudo, deixando, como eu disse, um belo invertido aqui no diário. E vale a pena acompanhar a Gerdau, caso ela rompa aqui agora os 18,73, tá? Ela tem alvo para corrigir pelo menos aqui até as médias do diário nos 19,50. Tá? Então tem um alvo bem interessante aí de mais de 4% para cima, tá? Então vale a pena acompanhar. O ativo é Gerdau GGBR4, tá? Temos também os Minas, a Usim 5, também ontem tentando se recuperar aí. Deixa eu conferir também nos 15 minutos.
essa também está correta. Tá? Então, a Usiminas ela não demonstrou tanta força quanto a Gerdau, mas ela pode sim se recuperar. Então, rompendo 17,45, ela tem espaço para ir lá corrigir pelo menos até os R$18. Tá? Então, acho que tem um alvo bem interessante. Rompendo 18, ela pode ir até os 18,50, 18,60, corrigir aqui nas médias do diário. Tá? O ativo é Usiminas, o código é USIM5, o SUIM5. Nos interessamos por ela a partir dos 17,45. Tá? Temos CSNA3, tá? Muito bonita a CSN ontem, rompendo máxima em relação à segunda-feira, dando um sinal para a gente no diário. Deixa eu confirmar aqui nos 15 minutos, está correto. Nos interessamos por ela rompendo aqui 24,55, tá? Então, caso rompa esse valor, ela pode ir lá testar os R$25, R$25,40, alguma coisa nesse sentido, tá? O ativo é CSNA3 e a gente se interessa por ela a partir dos R$24,55, ok? Finalmente, a última recomendação de compra da nossa equipe para vocês. Temos a Petrobras, a Petro 4, tá? Está correto também. Deixando um termo de indefinição no dia ontem, e ela pode sim ter espaço para voltar a subir, tá? A Petro está muito descontada no diário, ela tem um alvo aí até as médias de mais de 4%, tá? Então teria espaço para corrigir sim, tá? Então vamos lá, ficar de olho na Petro, caso ela rompa aqui os R$26, tá? Então rompendo R$26, ela tem tudo para continuar se desenvolvendo e vim aqui testar primeiramente 26,56 e caso rompa esse 26,56 ela deve vir testar as médias aqui na região do R$27, tá? Essas eram então as recomendações de compra da nossa equipe para vocês. Vamos agora às análises que o pessoal está solicitando no chat, tá? Então vamos lá. Nosso grande amigo Zé de Matos está pedindo lá Pomo 4. Eu não tenho ela aqui nos meus ativos, deixa eu já colocar para vocês aqui. Deixa eu aproveitar e ver se tem mais alguma que eu preciso colocar. Deixa eu ver. Acredito que as outras todas eu já tenho aqui, tá? Então vamos colocar primeiro a Pomo aqui, o Marco Polo. Está atualizando lá. Aqui está, tá? Deixa eu conferir ela. Mais uma vez o Profit está marcando errado, tá? Ela fechou na máxima do dia ontem, muito próximo da máxima. Então vamos trabalhar com a linha que é mais tranquilo, tá? Então aqui a Marco Polo, ela fechou aqui na máxima do dia, uma alta bem consistente, com volume bem interessante, Zé. E vale a pena você ficar de olho nela sim, tá? Ela tem alvo inicialmente aqui em 709, e caso ela rompa esse 709, ela deve ir lá buscar 7,29, tá? Então acho que pode ficar bem interessante aí, vale a pena acompanhar sim, tá? Muito boa visualização. Aí nós temos, além da Pomo 4, nós temos a Usim 5, que eu já comentei, já falei para vocês até. Temos aqui a Sambi 11. Tá? A Sambi, ela também deixou um candle invertido forte aqui na segunda-feira e ontem confirmou. Mas a Sambi já está na região de resistência das médias aqui. Tá? Por outro lado, ela está muito pesada. Enquanto os bancos já foram lá fazer topo em relação ao anterior, passar para cima das médias, ela continua fraca. Inclusive, ela fez máxima do ano no dia de ontem. Então, eu não recomendo compra nesse ativo. Tem ativos muito mais bonitos para a gente comprar do que a Sambi. Tá? Melhor não focar muito nela, não. JBS já foi, Gerdau já foi, Gafisa já foi. A Ivani pede lá a RDCD3, a Redcar. A Redcar, Ivani, ela está muito bonita assim. Deixa eu limpar aqui um pouco o gráfico para vocês. Então ela ontem fez máxima em relação ao dia anterior, só que acabou voltando um pouco, né? Mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena sim, você pode acompanhar ela, sem problemas. Fica de olho nela a partir dos 23 e 25, tá? 23 e 25, ela tem alvo, primeiramente, para testar lá essa região aqui dos R$24, e depois dos 24 ela tem alvo para buscar lá os 25 e 28, tá? Então vale a pena acompanhar sim, tá muito bonita. E a partir dos R$23,25 ela passa a entrar em tendência no intraday, tá?
Temos lá OGXP3, não dá para fazer nenhum tipo de análise do OGX, a gente ainda está operando influenciado pela notícia. E agora, pessoal, aquela coisa, primeiro dia foi aquele desespero total, tá? Então o Carlos que está preocupado com a queda do OGX. Carlos, se você está comprado nela, é uma razão para se preocupar mesmo, tá? Realmente foi complicada essa queda dela aí. O que eu posso dizer para vocês? Primeiro dia foi desespero total, todo mundo se desfazendo das posições a qualquer preço. Segundo dia, muita gente comprando, mas a principal razão é porque caiu muito, então muita gente já compra para aproveitar o repique dela, tá? Então a gente tem que esperar agora, hoje, o terceiro dia, depois o quarto, o quinto, o sexto dia, para a gente ver como é que o mercado vai digerir essa notícia. Por enquanto ninguém pensou no assunto ainda. Saiu todo mundo vendendo que nem maluco e depois comprando que nem maluco, tá? Então agora é que a coisa vai começar a se assentar e que a gente vai ver se ela vai vir testar fundo ou se ela vai voltar a subir forte, tá? Então primeiro a gente tem que aguardar os próximos pregões, deixar a poeira baixar, deixar o pessoal agora pensar um pouco no assunto e parar com esse movimento desesperado que foi os últimos 2 dias dela, tá? Então não tenho que te falar dela nesse momento, porque o movimento é puramente especulativo, influenciado por notícia, pode estourar para baixo de novo hoje, pode estourar para cima, não tem muito que a gente falar para vocês, tá? A PRTX 3, eu também não tenho nos meus ativos, então mais uma que eu vou adicionar aqui. Aqui está, Port X, tá? Também está baixando lá. Aí está. A Port X ela não cedeu muito com relação a essa notícia aí, foi a que melhor se segurou. E ela está um pouco enrolada aqui, tá? Eu me interessaria por ela só a partir dos 3,81, tá? Então a partir de 3,81 ela entra em tendência de novo. Monta pivô lá nos 60 minutos, rompe consolidação para cima, e daí eu acho que ela pode ir lá buscar essa máxima de R$ 4,00, 4,21, tá? Mas antes dos 3,81 melhor ficar de fora dela. Acho que não, ela está meio consolidada ali, tá? A Cirela já foi, o Fidelis pergunta que se o aumento da Selic não vai influenciar as commodities. Difícil dizer, tá, Fidelis? A gente tem que primeiro aguardar o movimento. Muito complicado fazer esse tipo de previsão. A gente não pode dizer que sim, e de repente o pessoal sai comprando, e pode dizer que não, de repente o pessoal sai vendendo, e não tem nada a ver com a Selic também, entendeu? Então, enfim, não dá para saber. A gente procura não interpretar as notícias. Vamos esperar o movimento acontecer primeiro, depois a gente aproveita ele, tá? Temos então lá HGTX3, tá? Muito forte a HGTX. Ela teria que corrigir um pouco, tá? Compra nela só a partir da máxima 32,67, mas já com cuidado. Está longe das médias, já tentou ceder vários dias aí. E eu acho que ela pode vir testar pelo menos os R$ 31. Eu recomendaria você aguardar um pouco esse ativo, tá? Se está nela, mantenha, mas para entrar não é uma boa posição, você pode estar comprando um topo, tá? A Braskem, a BRKM5, também está, de certa forma, interessante aqui, porém montou um pivô de baixa. A gente não gosta de comprar ativos que montaram um pivô de baixa, tá? Ou seja, ela fez mínima em relação à mínima anterior. Então agora ela teria que montar um pivô de alta para a gente voltar a acreditar nela, tá? Isso aconteceria a partir só dos 22,80, tá? Então, neste momento aqui, neste movimento, deixa ela consolidar um pouco aqui pelo meio, porque ela me parece estar um pouco enrolada aí, tá? Pessoal, Petro já foi, o pessoal pergunta lá da Milk também, tá? Vamos fazer então a última análise do dia. Cara, Milk não dá para falar dela, tá? O papel tá uma empresa quebrada, é mico, então vou pedir desculpa, mas eu não vou dar nenhuma opinião sobre isso, porque a análise técnica não funciona para esses ativos aqui, então isso é mico. Então isso aí, sai uma notícia, ela pode subir 80% num dia, depois no dia seguinte ela cai mais 80% no outro dia, tá? Então eu acho que não vale a pena a gente perder tempo com ela, tá? Bom, pessoal, o Cláudio pergunta lá se dá para operar vários papéis diferentes no dia. Exatamente, Cláudio. A gente comenta isso no curso e passa para vocês aqui sempre uma lista aí de vários papéis. Hoje tivemos uma lista enorme, com mais de 10 recomendações. Tá? Você pode operar quantos papéis você quiser no dia. Com certeza, isso não tem problema algum. É claro que a gente passa isso no curso para vocês. E passamos não só no curso, quanto aqui no call mesmo. Tá? Aqui no call você está vendo quantos ativos a gente está de olho para o dia hoje. Tá? A gente tem que escolher sempre aquele que está em melhor tendência para o pregão.
Pessoal, convido todos, como sempre, a assistir nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar nosso site www.interinvesteducacional.com.br. Vocês vão poder acessar diretamente lá a nossa página dos professores, onde você vai poder visualizar a tela dos professores, tá? Ao vivo, tudo em tempo real, poder visualizar as operações, pontos de entrada, pontos de saída, stops, etc. Todas as análises são feitas ao vivo pela nossa equipe. Temos uma equipe de 4 professores à disposição de vocês durante todo o pregão para ajudar nas operações e nas análises. E como eu disse, é gratuito por 7 dias. Todos podem testar aí gratuitamente, tá? Basta entrar lá, visualizando a tela, vocês vão precisar apenas instalar o Ventrilo. Em menos de 5 minutos vocês já vão estar visualizando aí a tela dos professores, tá? E já podem entrar no curso, ouvir e conversar com a gente em tempo real. Pessoal, um grande abraço a todos, um excelente pregão, um ótimo feriado, um bom descanso e até segunda-feira, pontualmente às 9h20, em mais um call de abertura da Interinvest Educacional.